Eu tinha 45 anos quando aquilo aconteceu. 45 anos de vida certinha, professora particular de química, divorciada há 3 anos, amiga fiel de Marina há 15. Marina, minha vizinha de condomínio, minha confidente, aquela amiga que você sabe que é para sempre. E Mateus era filho dela. Quando Marina me ligou naquela quinta-feira de março pedindo para eu dar uma aula de reforço para ele antes da prova de química da faculdade, não hesitei. Afinal, eu conhecia o menino desde os 8 anos. Tinha visto ele crescer. O garoto magricelo de aparelho que brincava no playground do prédio. Marquei para aquela mesma noite às 7. Arrumei a casa, organizei o material didático, tomei um banho mais demorado que o necessário. Escolhi uma blusa de seda azul marinho e calça de alfaiataria cinza. Roupa de professora. Séria. Apropriada. Quando abri a porta às 7 em ponto, levei alguns segundos para processar que aquele homem parado no meu batente era o mesmo Mateus que eu conhecia. 1,80 m de altura, ombros largos que preenchiam o espaço da porta, camiseta preta que marcava um corpo atlético, barba bem feita, emoldurando um maxilar que definitivamente não era de adolescente. E aqueles olhos castanhos que sempre foram bonitos demais, agora fazendo completo sentido naquele rosto de homem. Ele me cumprimentou com aquela voz grave que eu não estava preparada para ouvir. Me chamou de tia Cris, e a palavra funcionou como um lembrete necessário da realidade. Ele entrou carregando a mochila pesada, e quando passou por mim, senti o cheiro. Sabonete fresco, perfume amadeirado, algo que era juventude e masculinidade misturadas. Ofereci água. Indicamos a mesa de estudos. Sentamos lado a lado, como faço com todos os alunos para acompanhar o raciocínio. Mas com Mateus, a proximidade era diferente. Ele ocupava espaço, irradiava calor. E estava tão perto que nossos ombros se tocavam cada vez que um de nós se movia. Tentei focar na química, nas fórmulas, nos exercícios de equilíbrio químico. Mas estava hiperconsciente de cada movimento dele, da forma como se inclinava sobre o caderno, do jeito que mordia o lábio inferior quando estava concentrado, das mãos grandes que seguravam a caneta. E percebi, com um choque que me atravessou inteira, que ele também estava consciente de mim. Flagrei o olhar dele descendo pelo meu pescoço, demorando onde a blusa se abria levemente, desviando rápido quando notava que eu tinha percebido as bochechas corando. 1 hora se passou, depois 2. A aula de química acontecia, ele realmente aprendia, mas havia uma segunda aula acontecendo simultaneamente. Uma aula de tensão crescente, de olhares que duravam um segundo a mais, de mãos que se esbarravam ao pegar a mesma caneta, de respirações que mudavam de ritmo quando a proximidade se tornava insuportável. Até que, em determinado momento, quando expliquei algo me inclinando sobre o caderno dele, ficamos próximos demais. Virei o rosto para ver se ele estava entendendo. E nossos rostos estavam a centímetros de distância. O ar ficou pesado, elétrico. Foi ele quem verbalizou primeiro o que estava acontecendo. Com uma honestidade crua, que me desarmou completamente, ele confessou que não conseguia se concentrar, que desde que tinha chegado, só conseguia pensar em uma coisa, que sabia que era errado, sabia da diferença de idade, sabia que eu era amiga da mãe dele, mas que não conseguia controlar o que estava sentindo. Eu deveria ter parado ali. Deveria ter criado distância, errado das razões pelas quais aquilo era impossível. Mas não fiz nada disso, porque a verdade é que eu também estava sentindo. Cada olhar, cada toque acidental, cada segundo daquela tensão insuportável. E então aconteceu. O beijo foi como quebrar uma barragem. Urgente, inevitável. 3 anos de solidão se derramando naquele contato. As mãos dele seguraram meu rosto com uma mistura de delicadeza e desespero. E eu respondi com a mesma intensidade, esquecendo por completo onde estava, quem era, todas as razões pelas quais aquilo era uma péssima ideia. Nos levantamos sem desfazer o beijo, corpos se pressionando. E quando senti a prova física de quanto ele me desejava, algo dentro de mim que estava adormecido há anos acordou completamente. Entre beijos que me deixavam tonta, ele confessou que aquilo não era novo para ele. Que desde os 15 anos, quando me via na piscina do prédio, voltando da academia, passando pelo corredor, ele fantasiava, sonhava, desejava em silêncio. E ouvir aquilo, saber que não era só atração momentânea, mas algo que ele carregava há anos, tornou tudo mais intenso, mais real, mais perigoso. Eu o guiei até meu quarto, porque se íamos cruzar aquela linha, não seria em cima da mesa de estudos, seria em um lugar que me pertencia completamente.
Ali, sob a luz suave do meu quarto, nos despimos, não só de roupas, mas de pretensões. Eu, uma mulher de 45 anos com um corpo que carregava as marcas do tempo. Ele, um homem jovem de 19 anos, no auge da forma física. Mas a forma como ele me olhava, como tocava cada parte de mim com reverência, como sussurrava que eu era perfeita exatamente como era, fez todas as minhas inseguranças se dissolverem. O que aconteceu naquela cama foi mais que apenas físico. Foi intenso, sim, foi apaixonado e urgente, mas também foi conexão. Foi ele aprendendo meu corpo com a dedicação de quem realmente quer agradar. Foi eu ensinando sem palavras o que me fazia sentir bem. Foi descoberta mútua. Foi entrega. Houve momentos de pura paixão. Momentos onde esqueci meu nome, minha idade, onde estava. Momentos onde meu corpo respondeu de formas que eu tinha esquecido que era capaz de responder. E quando finalmente chegamos juntos àquele ponto de êxtase compartilhado, foi libertador. Foi como renascer. Como lembrar que ainda estava viva, que ainda podia sentir, que ainda era desejável. Depois ficamos deitados em silêncio. Ele me segurou nos braços, e por alguns minutos fingimos que aquilo poderia ser mais que um momento roubado. Mas a realidade voltou aos poucos, como sempre volta. Ele precisou ir embora, se vestir, voltar para a vida real onde era filho da minha melhor amiga e eu era professora de reforço. Na porta, houve uma troca de olhares que disse tudo que não podia ser verbalizado. Gratidão, intensidade, a compreensão mútua de que aquilo tinha sido especial e que precisava permanecer nosso segredo. Ele saiu, fechei a porta e chorei. Não de arrependimento, mas da complexidade de ter vivido algo tão intenso, sabendo que não poderia se repetir. Na segunda-feira recebi uma mensagem dele. Tinha gabaritado a prova de química. Me agradecia pela aula. E eu sabia que ele não estava falando só da matéria. Marina me ligou empolgadíssima. Falou que eu era milagrosa, que não sabia que método eu tinha usado, mas que tinha funcionado perfeitamente. E eu segurei a culpa na garganta e disse que ficava feliz em ter ajudado. 3 semanas depois, cruzei com Matheus no elevador. Marina estava comigo. Ele nos cumprimentou educadamente. Me chamou de tia Cris. Sorriu. Mas por uma fração de segundo, nossos olhos se encontraram. E naquele olhar estava tudo. A memória, a cumplicidade, o segredo que apenas nós dois compartilhávamos. Porque naquela noite de março, eu não dei apenas uma aula de química para o filho da minha melhor amiga. Eu vivi algo que mudou alguma coisa em mim. Que me lembrou que nunca é tarde para sentir, para desejar, para ser desejada. Foi errado? Talvez. Foi complicado? Definitivamente. Foi inesquecível? Absolutamente. E carrego aquele segredo com uma mistura de culpa e gratidão. Culpa por Marina nunca poder saber. Gratidão por ter me permitido aquele momento de pura intensidade. Às vezes à noite, quando estou sozinha, ainda sinto o fantasma daquele toque, o peso daquelas mãos, o calor daquele corpo jovem contra o meu. E sorrio, porque aprendi que a vida é feita de escolhas, algumas sensatas, outras completamente loucas. E aquela quinta-feira de março foi gloriosamente, deliciosamente, inesquecivelmente louca. E eu não mudaria nada, e você acha que eu agi certo com a minha amiga? Fala aí nos comentários. Até o próximo vídeo.